Nós temos aqui uma equação diferencial, que foi apresentada inclusive na aula anterior. Nós queremos encontrar uma função y como função de x que seja solução desta equação diferencial linear. Ou seja, uma função em que, ao substituir tanto a função y quanto a derivada dela em relação a x, nos leve a uma identidade nesta equação. Então vejamos, eu vou aplicar um método conhecido como integração direta. Para isso eu preciso preparar a equação para poder integrar diretamente as funções, os termos envolvidos aqui na equação. Então nós vamos fazer a seguinte manipulação. dy dx igual, aqui eu vou colocar menos a em evidência, então teremos y menos b sobre a. Eu vou multiplicar toda essa equação por dx e vou passar todo esse termo aqui que contém y para o lado esquerdo. Então teremos o seguinte, dy y menos b sobre a igual a menos a dx. Veja que se eu multiplico toda a equação por dx, eu consigo simplificar esses dois termos e terei dx aqui no lado direito da equação. E agora eu vou integrar dos dois lados. Então teremos a integral de dy sobre y menos b sobre a igual a integral de menos a dx. Continuando, eu vou chamar, para integrar o lado esquerdo, eu vou utilizar o método de substituição simples. Eu vou chamar esse termo aqui de u, ou seja, u é igual a y menos b sobre a. Vou diferenciar dos dois lados, du, que é igual a dy, e a derivada de b sobre a é zero, porque b é constante e a também é constante. Então, du igual a dy. Então, teremos a integral de dy, eu vou substituir por du, e y menos b sobre a por 1. E do lado esquerdo, como a é constante, eu vou jogar para fora da integral com o sinal negativo, menos a integral de dx. Resolvendo essa integral, essas integrais, nós vamos ter o seguinte, do lado esquerdo, integral de 1 sobre u du é o ln do módulo de u mais uma constante que eu vou chamar de C1, já que estamos resolvendo uma integral indefinida, igual a menos a integral de 1 dx é x, mais uma segunda constante, que eu vou chamar de C2, devido a esta segunda integral. Então, considerando y maior do que b sobre a, ou seja, que este termo não é zero e não é negativo, nós podemos tirar este módulo de u. Então, teremos ln de y menos b sobre a igual a menos ax mais C2, e eu vou passar C1 para o lado direito com sinal negativo. Continuando, ln de y menos b sobre a igual a menos ax. Aqui eu vou considerar que se C2 é constante e C1 é constante, C2 menos C1 também é uma constante que eu vou chamar simplesmente de C. Ok? Então teremos mais C. Certo? Lembrar que para resolver o logaritmo, nós vamos aplicar o seguinte. ln de y igual a x. Como
Como é que a gente resolve esse logaritmo? ln de y é o log de y na base neperiana, ou seja, na base da exponencial e, igual a x. E aí, ao resolver esse logaritmo, nós vamos ficar com y igual a exponencial de x. Então, eu vou aplicar este procedimento aqui na nossa resolução. Então, teremos ln de y menos b sobre a. Então, y menos b sobre a é igual a exponencial deste termo aqui, ou seja, de menos ax mais c. Continuando, y é igual, eu vou jogar menos b sobre a para o lado direito, então teremos b sobre a com sinal positivo, mais exponencial de menos ax vezes exponencial de c. Aqui eu desmembrei, levando em consideração a propriedade de que exponencial elevado a x mais y, isso aqui pode ser escrito como sendo exponencial de x vezes exponencial de y. Ou seja, nós pegamos o caminho inverso, repete a base e soma os expoentes. É o que temos aqui, uma soma desses expoentes que eu posso desmembrar como sendo o produto na mesma base de e elevado a menos ax e e elevado a c. Novamente, eu posso fazer também o seguinte, exponencial de c, se c é constante, exponencial de c também é uma constante que eu vou chamar de k. Então, por fim, teremos que y é igual a b sobre a mais, eu vou jogar essa constante para frente, k exponencial de menos ax. Então, temos aqui uma função y que supostamente é solução desta equação diferencial. Para verificarmos se ela realmente é solução, temos que substituí-la na equação, tanto a própria função quanto a derivada dela em relação a x, certo? Só lembrar que esta constante k foi definida como sendo exponencial de uma outra constante c, e essa constante c foi definida como sendo C2 menos C1. Nós vamos discutir mais à frente também como lidar com essas constantes, como determinar essas constantes. Essa solução é chamada de solução geral da equação diferencial. Por que solução geral? Porque eu posso ter uma diversidade de soluções específicas, que nós vamos chamar de solução particular, atribuindo diversos valores a essas constantes. No entanto, essas constantes estão associadas a determinadas condições do problema, como, por exemplo, condições iniciais do problema. Como eu já falei, vamos dedicar um tempo mais à frente do curso para falar sobre essas constantes. Vamos fazer agora o procedimento de verificação para saber se realmente esta função é a solução desta equação diferencial. Então, aqui está a nossa equação diferencial e a solução obtida anteriormente. Para verificar, eu tenho que substituir y no lado direito da equação e a derivada de y em relação a x no lado esquerdo e verificar se o resultado, verificar se chegamos a uma identidade nesta equação. Então, começando pelo lado direito, vou chamar de 1. O lado direito diz respeito à derivada de y em relação a x. Então, vamos derivar em relação a x a expressão b sobre a mais k exponencial de menos ax, que é igual. Derivada de b sobre a é zero, já que b sobre a é constante. E agora a derivada de k exponencial de menos ax. Aplico a regra da cadeia. Derivada de menos ax é menos a, que vai aqui para o coeficiente juntamente com k. Então, teremos menos a vezes k exponencial
de menos ax, já que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Este é o termo do lado esquerdo. Do lado direito, temos, vou chamar esse termo de 2, temos menos AY mais B igual a menos A, que multiplica a função y, ou seja, B sobre A, mais K, exponencial de menos ax, mais o B. Então, temos o seguinte, vou jogar o A para dentro do parêntese, então, menos AB sobre A, menos A vezes K, exponencial de menos ax, mais B, que é igual A com A vai embora, então sobra menos B menos A vezes K exponencial de menos ax, mais B. Veja que menos B com mais B, zero. Então, todo esse termo dá menos AK exponencial de menos ax. Comparando com o termo 1, que é o lado esquerdo, concluímos que 1 é igual a 2. Então, esta função, ela é, sim, solução da equação diferencial.